Minuto do Agro Entrevista, com Sérgio Mendes. O Minuto do Agro Entrevista de hoje, dessa sexta-feira, conversa com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Lazinski é meteorologista do IMET, ex-meteorologista lá do IMET, hoje aposentado, mas não por isso não atuando mais na área, mas ainda atuante também e é referência em previsões climatológicas, principalmente para o agro. Ele é consultor, palestrante e fala muito sobre climas e mapas meteorológicos. E esse é o nosso assunto. Olá, Lazinski, bom dia. Obrigado, viu, por atender o nosso convite, estar aqui com a gente falando aos ouvintes da Pan News e Jovem Pan FM. Bom dia, Sérgio. Uma satisfação imensa conversar novamente contigo. Nós que já tivemos oportunidade de conversar várias vezes, né? Sempre uma satisfação muito grande conversar contigo, Sérgio. E sempre muito assertivo nas suas previsões. E vamos ver o que você tem para falar para a gente hoje, Lazinski. Lazinski, com o fim do Laninha confirmado, o fenômeno climático que tanto influencia no comportamento das lavouras, o que a gente pode esperar do clima daqui para frente, hein? Vai ser bom ou mal para o campo? Olha, Sérgio, como você falou, não é? Nós tivemos aí, terminamos com essa laninha, que foi uma laninha realmente forte, e uma laninha prolongada, porque raramente você tem um El Niño, uma laninha, num período tão grande como nós tivemos essa, que durou 3 anos, ou seja, ela influenciou o clima durante 3 safras seguidas, né, Sérgio? Só para você ter uma ideia, você vê que o Rio Grande do Sul já faz 2 anos que vem sofrendo com estiagem. O ano passado o Paraguai teve a pior safra de grãos que eles tiveram. Esse ano a Argentina vem sofrendo muito com essa estiagem extremamente prolongada. Para a nossa felicidade, para a agricultura, essa laninha está indo embora, praticamente já foi embora, e nós estamos passando agora por um período que nós chamamos de período neutro, de neutralidade climática. E a tendência, Sérgio, os modelos já sinalizam, né, com o retorno aí deste novo El Niño, não uma laninha, mas um El Niño agora já a partir aí do final do inverno e nossa primavera, safra de verão, nós vamos estar sob a influência do El Niño, que particularmente para nós aqui na região centro-sul da América do Sul, aqui é muito bom, né? Você vê que foi muito ruim para nós esses últimos 3 anos, mas se você perceber, foi muito bom para as lavouras ali na região centro-oeste, Mato Piba, aquelas áreas mais ao norte do Brasil. As lavouras desses últimos 3 anos foram muito bem, né? E a safra de verão esse ano foi excepcional. Mato Piba, Mato Grosso, né? Então, El Niño é bom para nós, mas não é muito bom lá para cima, tá certo, Sérgio? Certo. Agora, o Paraná tem muitos produtores nessa região que você citou aí, no Centro-Oeste, MS, Mato Grosso do Sul e Mato Piba. Eles também vão ter uma tranquilidade lá, né? Diferentemente, talvez, do que aqui. Como vai ser a característica do El Niño, o Lazinski? Olha, Sérgio, na região Centro-Oeste, agora nós estamos aí em plena safrinha de milho, né? Vai ser excelente o clima, né? Tem chovido muito bem, vai continuar chovendo muito bem naquela região ali no Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia. Aquela região ali vai continuar chovendo muito bem, sabe, Sérgio? Nós vamos ter chuvas aí bem regulares, então eu não vejo problema para a safrinha, deve ser uma safrinha cheia nessas regiões do Centro-Oeste, tá certo? O problema que eles devem enfrentar, na verdade, é mais para a safra de verão do ano que vem. Como eu comentei anteriormente, tiveram aí 3 anos seguidos de safra muito boa, safra cheia, ali no Centro-Oeste, Mato Piba, etc., né? Só que com o El Niño voltando, as chuvas elas ficam mais concentradas na região centro-sul do Brasil, centro-sul da América do Sul. Por outro lado, a região nordeste, região norte da região centro-oeste, Mato Piba, ali as chuvas vão ser bastante irregulares. Então, provavelmente na safra de verão eles vão ter um ou outro veranico um pouco mais prolongado. Mas veranicos que eu digo assim, mais de 20 dias sem precipitação. E isso pode naturalmente afetar aí a produtividade. Ou seja, eles não vão ter um clima tão favorável como eles estiveram nesses últimos 3 anos. Vai ser muito bom, né, Sérgio? Para nós aqui, nós que sofremos esses últimos 3 anos aí, como falamos, no Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, mesmo aqui no Paraná, no passado, né? Vai ser um clima excelente. O El Niño significa chuvas abundantes e chuvas muito bem distribuídas aqui. Quando você pega o Mato Grosso do Sul, São Paulo, os 3 estados do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui vai ser muito bom, sabe?
O problema que você pode ter, na verdade, é o excesso de precipitação, mas não a falta. Mas antes que chova mais para a agricultura do que chova menos, porque quando chove mais, você tem o que fazer. Agora, quando chove menos, não tem muito o que fazer, né, Sérgio? É verdade. Agora, e o inverno, o Lazinski? Esse final de semana que a gente está passando aqui já dá um prenúncio, nós vamos ter um inverno rigoroso? Como é que vai ser, hein? Não é que vai ter um inverno rigoroso, certo? Nós vamos começar o nosso inverno aí a partir de junho ainda nessa situação neutra, e ao longo do inverno esse El Niño vai chegando, tá certo? E essa situação de neutralidade climática, ela traz não só nas precipitações muita irregularidade, mas altos e baixos nas temperaturas também, tá certo? Então nós vamos ter aí algumas ondas de calor, nós passamos agora essa semana por uma semana bastante quente, tem essa frente fria, as temperaturas caem, então nós vamos ter essas mudanças bruscas de temperatura, hora muito alta, hora muito baixa, tá certo, Sérgio? E qual é o grande problema que a gente encontra, por exemplo, com o inverno? O inverno, a partir aí de julho, agosto, as temperaturas ficam, com o El Niño tudo é bom, né? A chuva mais abundante e as temperaturas ficam mais ou menos amenas, mais ou menos regulares, sem tantos altos e baixos. Mas ainda durante o mês de junho, nós vamos ter entradas de massas de ar bastante intensas, tá certo? O que acontece? Nós plantamos o milho safrinha aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, ali, muito atrasado. E esse milho pode entrar ainda em junho. Então é bom o agricultor ficar atento, né? Porque pode ter uma ou outra massa de ar mais forte chegando aqui do Paraná a partir do final de maio para o mês de junho, tá certo? Pode ter um ou outro local com alguma geada. Não que isso vá acontecer, Sérgio, mas com essas condições neutras, são extremamente favoráveis à entrada dessas massas de ar mais intensas ao longo do mês de junho. Então, se esse milho entrar a partir de junho, em algumas áreas mais altas aqui do oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, você pode ter um risco aí de pegar uma massa de ar extremamente fria que pode provocar algum problema para nós aqui. Tá certo, Sérgio? Tá, Lazinski, e essa seca na Argentina, hein, rapaz, derrubou em 40% a produtividade da soja lá, o que está segurando os preços aqui no mercado do Brasil, a Bolsa de Chicago também e o USDA com os relatórios agora estão todos de olho nessas previsões que vêm pelo clima aí para ver como é que vai ser a andança, a ciranda dos preços, né? Mas que estrago, né? Depois dessa seca lá, o que mais pode acontecer para eles? Porque, de uma certa forma, acaba sendo bom para o brasileiro, para o produtor rural brasileiro, né? Infelizmente, para a Argentina aconteceu tudo o contrário, Sérgio. Ou seja, veio uma estiagem na hora que não deveria, ou seja, na hora que as lavouras estavam se desenvolvendo, precisavam de chuva, nós tivemos uma estiagem, e agora, com essa saída deste laninha e nessa fase neutra, este bloqueio atmosférico que não permitia que as frentes frias chegassem da Argentina, ele se desfez, ele saiu fora, esse bloqueio, permitindo agora que essas frentes frias cheguem na Argentina. E agora um grande problema, quando a Argentina vai colher, ela pode ter um excesso de chuva. E esse excesso de chuva pode atrapalhar, tá certo, a colheita na Argentina. Então aconteceu tudo o contrário. Primeiro a seca, quando deveria chover, e agora na colheita, quando deveria estar seco, provavelmente eles vão ter muita precipitação por ali. Então é um problema sério na Argentina. E isso também, Sérgio, veja bem, seria interessante a gente comentar também as culturas de inverno aqui no Brasil, né? Não sei se você quer comentar. Na Argentina aconteceu tudo o contrário, né, Sérgio? Agora, na hora da colheita, eles podem ter um excesso de precipitação que pode também prejudicar a colheita deles por ali, Sérgio. Então, e com relação a nossas culturas de inverno, vai estar bem abastecida com o clima, chuva e seca na hora certa? Olha, as culturas de inverno vão muito bem, né, Sérgio? Principalmente trigo, cevada, essas culturas de inverno, ela vai ter um clima extremamente favorável. O problema é na hora da colheita, que, como nós falamos, a partir de julho, agosto, nós já estaremos sob a influência desse El Niño, e El Niño é muita chuva. Então, na hora da colheita, lá na frente, Sérgio, a partir da primavera, nós poderemos ter um excesso de precipitação na cultura do inverno. Quer dizer, vai ter um clima extremamente favorável para as culturas de inverno, para o desenvolvimento dessas culturas, tá certo? Porém, nós podemos ter um excesso de umidade na hora da colheita, Sérgio. Então, tá bom. De um modo geral, nós vamos estar bem este ano aí abastecido, né, pelo El Niño, isso é uma boa notícia.
e o produtor, como você falou, ficar atento aí com relação a essas particularidades que você citou. Lazinski, muito obrigado, viu, por dar essa entrevista aqui para o Minuto do Agro, entrevista dessa sexta-feira. Um bom dia para você, um bom final de semana. Obrigado, Sérgio, a você também. Um bom dia, uma boa semana a todos. Precisando, a gente está sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado. Feliz Páscoa, hein? Abraço. Obrigado. Então, nós conversamos no Minuto do Agro Entrevista de hoje com Luiz Renato Lazinski, meteorologista, hoje aposentado, era do Instituto Nacional de Meteorologia, mas ainda muito atuante e com muita referência em suas previsões para as lavouras, não só do Paraná, mas para o Brasil também. Muito requisitado também pelas suas palestras. Nós voltamos sexta-feira que vem com mais uma edição do Minuto do Agro Entrevistas. Até lá. Minuto do Agro Entrevista com Sérgio Mendes.